Graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, ou eu estou aqui para mais esse vídeo. E hoje eu vim para fazer um esclarecimento acerca desse nosso projeto, desse nosso trabalho, que é o projeto Universo. E por ser um projeto, e eu já tenho feito vídeos aqui no YouTube, e graças a Deus está sendo muito acompanhado. E muitas das vezes eu tenho sido muito questionado, e as pessoas perguntam muito e falam muito sobre esse trabalho, sobre aquilo que eu estou divulgando, e sobre aquilo que eu estou falando, e sobre aquilo que eu estou pregando ou que eu vou pregar ao decorrer do tempo sobre as coisas de Deus, sobre as coisas espirituais. Quando eu comecei a estudar, a buscar o autoconhecimento, há cerca de 5 anos atrás, e desde aqueles dias que eu comecei a estudar, e eu comecei a ver, eu tenho um conceito muito grande sobre a tridimensão. E eu comecei a ver e observar, e eu falei, eu vou me aprofundar na mística, na metafísica e na física quântica. Na mística, até que é bem mais fácil. Eu já vou explicar o que é mística, o que é ser um místico. E hoje eu me declaro como um místico. Já a metafísica também, que se trata da ciência e da espiritualidade, tem um pouquinho mais de aprofundamento espiritual, científico. Já a física quântica já é muito mais complexa, é muito mais profunda. Então, para se acreditar na física, precisa de muito conhecimento, muito conhecimento. Conhecimento, dedicação e entendimento para compreender e se soltar sobre esse estudo, sobre essa ciência. E a física, ela vai te deixar você bem próximo de uma espiritualidade diretamente com as coisas espirituais, com as leis do universo, com o universo. Mas hoje eu quero falar sobre a mística. E eu então já tinha o conhecimento, eu já falei aqui várias vezes. Então, para mim se torna fácil e ao mesmo tempo se torna mais difícil. Por quê? Pelas experiências e o aprendizado que eu tenho e que eu aprendi quando então na igreja, quando então congregava, quando então fazia parte de um convívio da igreja, e não foram poucos dias, foram muitos e muitos anos, né? Foram muitos e muitos anos. E sempre congreguei em igreja de base, igreja de ministério grande. Nunca gostei e nunca cooperei com igrejas pequenas. Sempre gostei de congregar em ministério, onde tinha superiores, onde tinha pastores, onde aprendia, onde a gente era instruído e tinha ali as diretrizes, a administração dos ministérios. Então eu sempre gostei de estar no meio desse povo, desses homens, que eu aprendia mais, né? E graças a Deus eu era muito recebido por eles. Muitos gostavam de mim, do meu trabalho, inclusive fiz vários trabalhos bons, que ficou marcado, e quem me conhece sabe disso, que eu fazia. E por esse motivo, eu resolvi esse projeto, me lançar nesse projeto. E não é da agora, não é da agora. Isso faz muitos anos.
Faz muitos anos. Isso faz há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, que eu venho projetando e falando desse projeto. Uma vez deu uma parada, depois voltei. Há 5 anos atrás, voltei a estudar e tomei a decisão que eu não ia mais para a igreja. Não fui mais para a igreja há 5 anos atrás. E comecei a estudar. E nesse estudo desse autoconhecimento, eu me deparei com o misticismo. E eu comecei a refletir e meditar. Eu me encaixo na mística, eu me encaixo no misticismo. O que é mística? Estudo das coisas espirituais e divino, estudo das coisas divinas e espirituais, vice-versa. O místico, ele tem uma relação profunda com Deus através do encontro pessoal com Ele. Você está entendendo? O místico, ele tem um contato com a verdade espiritual. Isso é possível? Sim, isso é possível sem estar dentro de uma igreja. Não para todos. Não é para todos. Agora, eu tive a consciência, eu tive a calmaria, o conhecimento, que eu sempre tive. Eu sempre tive uma maestria, eu sempre busquei um conhecimento mais profundo. Mesmo quando eu estava na igreja, eu sempre tive essa vontade de conhecer as coisas, de saber as coisas e de viver uma liberdade espiritual. E eu alcancei. Eu louvo a Deus por eu ter alcançado isso. Então, hoje, com a compreensão, com o entendimento, é possível uma vida espiritual fora de uma igreja? Sim, é possível. Agora, se você não consegue manter, se você acha, que todos, a maior parte, todos que estão engrupados e fazendo parte de uma igreja, automaticamente, eu vou ser bem claro aqui nesse vídeo, eu vou ser bem claro. Automaticamente, eu estou falando por mim, eu não estou falando por ninguém. Estou falando por sistema, não estou falando por ninguém, estou falando por mim. Estou falando por mim. Por quê? Quando a gente tem um conhecimento de dentro de um trabalho e a gente aceita lá na organização, lá na igreja, lá seja onde é que for, e por esclarecimento, a religião, o sistema religioso, ele tem uma tridimensão. Eles trabalham com essa tridimensão. Trabalha com o medo, a culpa e a dúvida. Você vai querer falar que não, é claro, você não vai querer assumir. Se você está aí dentro, você não vai assumir. Quando eu estava lá dentro, eu sabia disso, eu sabia. E quando você ia falar, você é muito questionado. Então, hoje eu posso, pela liberdade que eu tenho, de buscar as coisas espirituais e divinas, e ver, e servir a Deus, e ter um contato com Deus, sem precisar de ideia de alguém, de acreditar de uma maneira que tem que ser assim ou que é assim. Não, hoje eu sou livre. Embora você vai conversar com alguém e fala, mas está na Bíblia. É claro que está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Qualquer segmento que você pegar, é tudo extraído da Bíblia. Tudo está extraído da Bíblia, mas é a palavra. Eu sei que é a palavra, Mas eu ficava indignado, mas como que é a palavra? Como que é a palavra? Um dia eu fui numa igreja, eu vou ser bem claro. Um dia eu fui numa igreja e na hora da saudação deles, ele está saudando, veio saudando todos. Aí tinha um irmão que era da igreja deles,
E aquele irmão estava bebendo, estava com a vida totalmente descontrolada, e aquele dia estava até meio para lá, mas foi na igreja deles. E eu também fui na igreja aquele dia, mas com outro propósito. Mas fiquei lá no culto, com outro propósito, que eu ia conversar com o rapaz que estava lá na igreja, tinha um negócio entre o rapaz, um negócio particular. E o rapaz estava lá, o pastor estava lá, e eu fiquei lá, uma também que eu toda a vida eu fui crente, eu fiquei lá na igreja e assisti aquele culto lá. E ele veio com aquela saudação, e chegou naquele homem, ele não saudou o homem, o irmão, era o irmão da igreja dele, mas só que estava extraviado. Mas não deixa de ser, os conceitos dele, os preceitos dele, eram daquela igreja, mas só que ele estava extraviado, ele sentiu que ele foi lá na igreja. Eu também fui lá na igreja, mas por um outro propósito, mas fiquei assistindo aquele culto. E ele chegou e não saudou, não cumprimentou aquele irmão. E eu peguei e questionei também, não me cumprimentou, mas de uma outra maneira, de uma saudação normal, uma saudação cotidiana aí do mundo, que eles falam que é do mundo. Você está entendendo? Aí eu peguei e falei. E ele disse que nós não estávamos em comunhão. Aquele porque está daquele jeito, e eu por não ser parte da igreja dele, não está ali dentro da comunhão deles, então eu não podia receber aquela saudação dele. É uma tamanha de uma ignorância, ou de umas ignorâncias, e eu fui levando essas ignorâncias para um lado de eu ver que não é nada daquilo, não é nada disso. E foi aonde que eu comecei a observar e resolvi a deixar aquilo de lado. E deixei. Mas não deixei Deus, não deixei Jesus, como eles usam dizer. Abandonou Jesus, abandonou Deus. Não tem nada a ver. Isso não existe. Eu descobri que não existe. Hoje eu, estudando, estou empenhado nesse meu projeto. Meu objetivo é de eu ser beneficiado por Deus. De que Deus venha ao meu encontro, venha me ajudar, venha me fortalecer, abrir as portas, me dar entendimento, nos guardar. A Bíblia tem um conteúdo muito grande sobre Deus, sobre as coisas espirituais. E hoje eu, com o conhecimento, eu me dei, até hoje um rapaz passou perto de mim, ô místico, e eu me considero hoje um místico, me considero. Ser um místico não é ser um obreiro, ser um pastor, não, não tenho, não é título, não é título. É que eu me tornei uma pessoa espiritual sem estar dentro do convívio de uma igreja. E não me faz falta. Não é o convívio. Se você está com Deus, se você tem uma vida com Deus, onde você está, nesse momento, ou se você estiver lá no meio, não é só quando você chega lá dentro, que quando começa a liturgia, começa o ritual do culto, é que você vai sentir Deus, ou que Deus vai se aproximar de você. Não, negativo. Se você coloca na sua mente, não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho paz, eu vou vencer. Então Deus já está com você. Você está entendendo? Então é isso que é ter um contato com Deus. Falar com Deus. No seu interior, a sua voz íntima, a sua consciência, a sua mentalidade. Deus não é exclusivo só porque você vai lá, você vai encontrar com Ele, não. Nós somos o Deus da nossa vida. Eu sou o Deus da minha vida. Você é o Deus da sua vida. É você que determina aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Não adianta você estar lá e se você não tiver determinação, se você não tiver um objetivo espiritual.
E às vezes você pode estar entrando lá, você pode estar caindo em uma falácia, né? Vai se saber. Mas as pessoas, ele se emociona, se alegra por estar ali dentro. E acha que só por ele estar ali, Deus é obrigado e já atendeu ele e está com ele. Não é bem assim. Eu descobri, eu percebi que não é bem assim. Mas quando você passa buscar as coisas divinas e espirituais para a sua vida, quando você passa a ter um contato com a verdade, você vai ver que tudo pode mudar na sua vida, começar a mudar. Muda a sua maneira de ver, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, que as coisas começam a se mudar. O universo, ele vê a sua intenção, ele vê a sua frequência, aquilo que você está frequenciando, aquilo que você está colocando em sintonia. Então, ele vai alinhando e vai te levando você aonde você precisa chegar e aquilo que você precisa alcançar. Então, hoje Joel, me sinto bem. E podem falar, podem criticar, quem me conhece, às vezes ficar falando, eu não vou voltar, eu me sinto bem, E eu tenho buscado as coisas espirituais e vou continuar buscando. Eu vou começar a trazer aqui mensagens da Bíblia Sagrada, como eu fazia na igreja. Vou começar a trazer mensagens. Vou começar. Muita gente fala, não, você pregava? Claro que eu pregava. E eu era abençoado na igreja. Eu sei que eu era abençoado na igreja. Quando eu pregava. Mas sabe, na verdade, eu nunca gostei de ser obreiro. Não gostei mesmo. Eu era da igreja, mas eu não gostava de ser obreiro. Com o tempo aí, as pessoas, devido ao conhecimento que eu estava lá dentro, falavam que eu era isso, falavam que eu era aquilo, mas eu nunca gostei. Uma vez eu fazia um programa na rádio, e eu convidei um pastor para ir pregar na rádio. Eu sempre gostei de fazer programa de rádio. E ele foi. E ele ficou indignado e não aceitou, porque eu falava irmão Joel. Não, você é pastor, tem que falar pastor. Que irmão Joel tem que falar pastor? E eu não falava pastor, eu falava irmão Joel. Se quiser chamar de irmão Joel, pode chamar, não se chamar, pode chamar de Joel. O nome não vai querer dizer nada. Você está entendendo? Então, eu nunca gostei de negócio de obreiro. Nunca aceitei. Eu estava lá dentro, nunca aceitei. Mas como estava ali fazendo parte, então eu tinha que abraçar, então eu abraçava e ficava ali dentro. Você está entendendo? Então, para você ser, você não precisa se mostrar. Você sendo para você já é o suficiente. Um outro dia também, veio um pastor aqui não faz muito dia, conversando com ele, um cara bem mais novo do que eu, mas ele é pastor. Um cara até inteligente, sabe conversar, independente dele ser pastor, é uma pessoa da mente aberta, uma pessoa inteligente. E ele, quando nós começamos a conversar, ele disse, no meio do assunto, que eu tenho que conseguir pessoas, levar para um ambiente e para estar pregando como se fosse uma igreja. Então, para eles, tem que ser assim. Mas eu descobri que não é assim. Por mim, eu posso fazer o bem. Esse projeto nosso é um projeto filantrópico, um projeto de levar um esclarecimento das coisas espirituais. O objetivo é de ficar mais próximo de Deus, próximo das coisas certas, daquilo que é correto.
aprendermos, termos uma comunhão espiritual com o divino, com Jesus. E depois eu quero falar aqui também sobre Jesus e sobre Salomão. Eu comecei a estudar sobre Salomão e Jesus no sistema metafísico, né? Jesus e Salomão, eles foram um dos dois homens na espiritualidade, que eles mostravam o lado, olhava além do mundo físico, buscando o sentido das coisas espiritual, da existência das coisas espiritual. Eles eram sábios. Você que tem uma Bíblia, começa a ver o que Jesus falava, como Jesus falava, Salomão também, você vai ver. Eles eram os homens metafísicos. Eles falavam, eles olhavam além do mundo físico. O esclarecimento deles é muito grande, é muito eficiente. O ensinamento de Jesus e de Salomão. Foram dois metafísicos extraordinários. E o místico, ele tem esses conceitos, ele tem essas bases de esclarecimento. Sem o esclarecimento religioso, eu não aceito mais o conceito religioso, não consigo aceitar mais. E não quero. Tá bom? Eu quero terminar esse vídeo. E o próximo vídeo eu quero fazer sobre pregação, sobre mensagem da palavra de Deus. Mas como místico, né? Como místico, como uma pessoa que tem o conhecimento das coisas espirituais. Que Deus abençoe. Esse é o nosso projeto, Projeto Universo. Eu sou o Joel. Quero desejar a você um forte abraço e até o próximo vídeo. Amém?